A sabedoria da transformação. Monja Coen. Dar e receber. Ro, ro, ro. Plim, plim, plim. Ro, ro, ro. Plim, plim, plim. Cobertas por grandes chapéus de palha, levando uma tigela de laca negra na mão esquerda e um sino na mão direita, as monjas em fila seguem esmolando. Estamos em Nagoya, uma das cidades mais bombardeadas durante a Segunda Guerra Mundial. Ho significa Dharma, a lei verdadeira, os ensinamentos de Buda. Ao sair para esmolar, as monjas se vestiam e ainda se vestem de forma medieval, braços e pernas cobertos por tecido branco. Caminham em fila e pedem esmolas por um Japão desolado e destruído. Em frente a uma loja, a jovem monja parou e tocou mais forte seu sininho. A loja parecia intacta e, quem sabe, poderiam ajudar as monásticas famintas. Entretanto, de uma janela do andar superior surgiu um homem furioso, gritando impropérios e mandando que fossem trabalhar. Jogou sobre a monjinha um balde de água suja e fria. A temperatura do dia fez com que ela se enregelasse. Contudo, lembrando-se das orientações de sua mestra, respondeu com uma oração de graças e se foi entoando ro e tocando o sino plim, plim, plim. A monja dessa história é Aoyama Shondo Dosho Hoshi, atual superiora do Mosteiro Feminino de Nagoya e minha mestra de treinamento por 8 anos no Japão. Na primeira vez em que fomos esmolar, antes de sairmos, ela nos recomendou: aceitem o que as pessoas têm a dar. Lembrem-se de que vocês não são mais vocês apenas. São discípulas de Buda caminhando e oferecendo o Dharma, os ensinamentos. Nessa ocasião, ela também nos relatou essa história e comentou que quando recebeu aquele balde de água suja, em vez de ficar brava ou triste, sentiu piedade por aquele homem. O balde de água suja era tudo o que ele tinha para dar. Será que somos capazes de ter a mesma atitude dessa monja adolescente? As guerras são feias e tristes para todos. Nunca há vencedores. Estive em Hiroshima em 2 ocasiões. Na primeira vez, ao ver o domo da bomba atômica, ruína de um dos poucos prédios que resistiram ao ataque da bomba, orei fervorosamente por todos os que faleceram e se feriram, por todas as vítimas da guerra. Isso incluía o piloto, que jogou a bomba, e todos os que estavam envolvidos na loucura de matar. Durante as preces, notei que a estátua de um grande pássaro no topo do domo se movia. Era um pássaro de verdade. A relva crescia entre as ruínas e muitos pássaros cantavam alegremente. Atrás de mim, o rio de águas limpas acolhia às suas margens crianças brincando, adolescentes de bicicleta, jovens casais namorando e famílias almoçando. Mais adiante, uma pequena banda tocava músicas clássicas. A cidade fora toda reconstruída, bela, forte, nova. A vida venceu a morte? Ou vida e morte caminham juntas? São um par inseparável? Mesmo assim, são os horrores da guerra. Há um museu relatando tudo o que aconteceu naquele 9 de agosto. Retratos, restos de trapos, de casas, peles caindo e todos gritando por água, água. No grande mausoléu, fotos e nomes em computadores e paredes. Edifício cercado de água. Dezenas de milhares de origamis de tsuros,
cegonhas de papel, guardados em pequenas casas de vidro, são as ofertas de jovens estudantes enviadas de todas as partes do Japão e do mundo para a menina que sofreu e morreu em consequência da radioatividade. Todos tocam um sino e uma estudante se coloca à frente e faz em nome de todos o compromisso. Jamais entraremos em guerra. Jamais usaremos armas nucleares. Paz. Paz. Na esquina, um monge pedia esmolas. Uma pequena moeda, uma nota de iene. E ele tocava seu sino agradecendo. Lembrei-me de minha mestra em Nagoya, a jovem recebendo balde de água suja e fria. Lembrei-me também das mãos, inúmeras mãos idosas, dedos curvos e tortos, costas tão curvadas que não mais conseguiam ficar eretas. Era dessas mãos simples, de mulheres e homens que trabalharam nos arrozais, nos campos, que sofreram com a guerra. Era deles e delas que eu recebia moedas. E como Nossa Superiora nos ensinara, não era a mim, monja Koen, que doavam. Doavam a uma discípula de Buda, independentemente da nação, da cor da pele. Ao receber essas ofertas, sempre senti que deveria utilizar esse dinheiro com responsabilidade. Dinheiro que veio de longe, da fome e da sede, das necessidades e do esforço de reconstruir um país, da força e da confiança de um povo. Ao voltar ao mosteiro, reuníamos as esmolas, que se transformariam em alimento para as monjas. Hoje em dia, os mosteiros não vivem mais apenas das doações colhidas nas ruas, mas temos de fazer essa prática para saber como viveram os monges e monjas do passado. Durante 8 meses pratiquei em outra abadia, na cidade de Obama, mais ao norte e bem fria. Lá no outono, fazíamos o dakuhatsu, mendicância, pelos campos. Recebíamos arroz, nabo, caquis. Também havia feito o mesmo nos arredores de Nagoya, perto da cidade de Toyota. Mas lá a temperatura era mais amena. Em Obama, conforme foi esfriando, a mendicância foi aumentando. Saíamos na neve. Eu queria muito andar de sandálias de palha na neve. Minhas mãos estavam queimadas pelo frio. Meus pés estavam bem. As outras monjas desse mosteiro queriam que eu usasse botas de plástico branco, como o abade usava. Recusei. Precisei de uma audiência especial com ele. Por favor, deixe-me fazer como faziam os monges e as monjas de antigamente. Estou aqui por pouco tempo. Talvez seja a minha única oportunidade na vida de saber como foi e como é. Depois de minha insistência, ele concordou. Feliz por poder participar da forma tradicional, saí. Usávamos capas de chuva e de neve, de borracha grossa. A fila era longa, mais de 30 monásticos. Eu ficava no final, antes dos 2 últimos monges que vigiavam todos nós e agradeciam as ofertas recebidas. A fila nunca parava. Não era possível levar a tigela de laca negra, pois a mão ficava congelada e podia deixar a tigela cair. O sino de metal tinha de ser muito bem embrulhado em tecido grosso para não colar na pele. Assim, preparada, eu caminhava gritando alto: "Rô!". O frio que antecede uma nevada é cortante. Ao gritar, eu colocava uma das mãos bem próximo da boca e soprava para aquecê-la. Doía muito. De tempos em tempos escondia a mão dentro da capa. Lembrava-me de Napoleão. Logo, um monge à minha frente se virava, como se tivesse olhos nas costas, e me mandava tirar a mão de dentro da capa. Era medonho. Até o momento em que olhei para as mãos dos outros monges lá na fila da frente. Quando recebíamos uma esmola,
Tínhamos de levantar a mão para que o último da fila parasse ali e orasse em agradecimento. As mãos se levantavam tão vermelhas e tão feridas quanto as minhas. Enchendo-me de coragem e de brio, resolvi não esconder mais a mão. Doeu além do limite suportável e então, mágica! Como se de todo o meu ser houvesse mudado de marcha, entrando em outro ritmo, a dor deixou de ser importante. Apenas estava lá. E havia tanto a ser apreciado. O silêncio da neve, a fila de roupas pretas e chapéus marrons. Éramos um só corpo, uma sanga, uma comunidade. Havia casebres de pescadores à beira da praia, que nos deixavam um forno ligado e pedaços de bolinhos de arroz especial para comermos com chá quente. Era quase impossível ficar perto do fogo. Eu entrava, pegava um monte desses e saía para o frio. De repente, minhas mãos suportavam o frio e não o calor. A temperatura mais elevada causava inchaço e coceira. Para tomar banho só de luvas muito grossas. Pedi que fotografassem minhas mãos. Sabia que esqueceria. A mente humana se esquece das alegrias e das dores. A mente vive no presente. Memórias são apenas memórias. Ainda vivo do esmolar, do mendigar, conforme Buda orientava seus discípulos. Meu mendigar me leva a dar palestras, cursos, aulas, fazer enterros, serviços memoriais, casamentos, bênçãos e a escrever este livro. Os méritos de quem dá, do que é doado e de quem recebe são idênticos e vazios de identidade própria. De dedicatória feita depois de receber uma esmola.